Meu nome é Caroline Fonseca, eu tenho 27 anos, sou pedagoga bilíngue. Eu nasci na Igreja Universal, mas eu me afastei. E eu não queria mais saber de Deus na minha vida. Eu dei as costas. E naquele momento que eu dei as costas, eu achei que eu poderia viver da minha maneira. Mas não deu certo. Comecei a usar droga, a beber muito. Todos os dias eu fumava pelo menos 2 baseado. E também eu gostava de usar muito LSD. Eu pensava que o problema da minha vida era a minha convivência com os meus familiares. Então, aos 18 anos, eu decidi morar sozinha. Foi quando eu conheci o meu marido, engravidei, casamos. E eu imaginei que ao casar, ao ter uma filha, do jeito que eu sempre sonhei, eu imaginei que eu ia ser curada, que eu ia ser feliz, que a verdadeira alegria estava ali naquele momento. Eu era uma pessoa extremamente agressiva, das pessoas me responderem mal e eu tramar como que aquela pessoa deveria morrer. Às vezes eu descontava na minha filha toda a minha raiva, então eu não queria ficar perto dela, não queria ficar perto de ninguém, eu me trancava no quarto, porque eu não queria ter contato com mais ninguém. Eu comecei realmente a me isolar e não querer ficar perto das pessoas porque eu tinha ódio de cada um. Eu voltei para a igreja foi por causa da minha filha, porque ela começou a apresentar alguns problemas, ver vultos, acordar gritando durante a noite, um terror noturno absurdo, e eu sempre vi vultos, desde pequena. Desde pequena sempre fui muito perturbada, muito. E aí o meu marido ficou desesperado e ele disse, ele me perguntou onde que a gente pode encontrar a solução para o problema dela. Então eu fui a uma reunião no domingo e eu fui sincera para Deus, eu falei, eu não estou aqui para mim, eu estou aqui pela minha filha, então faz um milagre na minha filha, porque eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. E realmente Ele fez. Deus, Ele foi trabalhando em cada pedaço da minha vida para mostrar, olha, se você vier até mim, eu vou estar com você em tudo. E Ele realmente, Ele foi mudando tudo. Só que eu ainda tinha uma insegurança dentro de mim, eu ainda tinha um vazio dentro de mim. E foi nas reuniões que eu entendi o que era o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu precisava dele, porque eu não ia conseguir sozinha, eu não ia ter aquela força que eu precisava ter. Eu não ia conseguir mudar a minha natureza se ainda a velha natureza continuasse dentro de mim. Então eu teria que tirar isso dentro de mim e colocar algo melhor, algo maior, sobrenatural. E aí foi quando veio o jejum de Daniel. Eu tentei fazer, eu tentei mesmo, mas quando faltava em torno de 3 dias, eu não consegui. Eu acabei cedendo, eu acabei as minhas vontades e eu não consegui. Eu fui viajar, eu fiquei em constante comunicação, eu não me entreguei como realmente eu deveria. Então depois eu fiquei muito frustrada. Eu tentei até fazer fora do período de jejum de Daniel, eu tentei fazer o meu jejum de Daniel, mas eu não consegui. Mas eu disse para Deus, o próximo eu vou me entregar por inteiro. Porque eu não queria entrar em um novo ano sem o Espírito Santo, daquele jeito. E foi uma luta mesmo, porque vinham mensagens no WhatsApp e eu não queria desagradar as pessoas, mas foi aí que eu entendi que a minha prioridade não eram as minhas vontades. Eu busquei, eu nunca tinha lido um livro inteiro, eu me lembro até hoje, e eu li os livros, tudo que foi indicado eu fiz. Eu acordava de madrugada, eu orava sozinha. Eu estava tão focada em mudar a minha vida, em mudar o jeito que eu era, que nada me parava, nada. Eu realmente me sacrifiquei muito para conseguir. Quando foi no 10º dia, então eu orando a Deus, a minha filha pequenininha, e eu lembro que eu estava tão concentrada, minha filha começou a puxar a minha roupa para falar comigo. E eu falei, não, eu não vou parar, nada vai fazer eu parar, Deus vai ter que me ouvir, eu estou aqui, eu quero, eu preciso. E ela puxando a minha roupa. E naquele momento, eu falava tanto, mas teve uma hora que eu parei e falei, Deus, nada vai ficar entre o nosso amor, entre eu e o Senhor. Quando eu terminei essa frase, foi aí que eu fui batizada com o Espírito Santo.
parece que aquele momento que eu recebi o Espírito Santo, eu descobri o que é viver. Porque eu só era uma pessoa ambulante, não vagava. Eu não sabia o que era estar viva. Por mais que eu ia em restaurantes caros, eu tinha uma vida muito boa, aquilo ali nada satisfazia o que eu tinha dentro de mim. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu tenho a certeza, a cada dia da minha vida, que a Carol, aquela Carol antiga, não existe mais. Foi como se ele me desse um novo nome, uma nova vida, um novo nascimento. Foi aquilo que fez eu ter cada vez mais certeza de que Deus estava ali comigo. Os hábitos antigos, a agressividade, o ódio, isso não existe mais. Eu saí daquela reunião, parecia que eu queria pular de alegria. Eu olhava para o meu marido e eu falava, eu preciso contar para ele, porque ele também precisa receber o Espírito Santo. As pessoas precisam entender o que é. As pessoas precisam saber, elas não podem viver sem isso. Elas não podem viver sem Deus. O jejum de Daniel, ele é muito importante. Um dos maiores motivos que eu não fico de fora, mesmo já tendo o Espírito Santo, é porque nós temos uma vida muito agitada. E o jejum de Daniel nos proporciona esse tempo que a gente não tem, que muitas vezes acabamos, devido à rotina, esquecendo ou fazendo no automático. Mas no jejum de Daniel não, é uma concentração de fé. Para você que vai fazer o jejum de Daniel agora, não satisfaça os seus desejos. Escute a voz de Deus, porque Ele fala com todos. Para mim, participar do jejum de Daniel é aquela força a mais que a gente precisa. É como se fosse recarregar as energias, abrir mais os olhos, perceber coisas que nós não estávamos percebendo para poder mudar e melhorar cada vez mais. Porque assim nós temos mais força ainda para poder lutar pela nossa salvação. Todos os dias, aquela luta diária que nós travamos é pela nossa salvação acima de tudo, que é o mais importante.